Olá, graça, paz e muita misericórdia seja com todos nós nesse momento. Que o Senhor realmente nos abençoe. Não somente nós que estamos aqui na igreja gravando esse vídeo, mas você aí do outro lado que pode conectar-se, que pode usar desse privilégio, da bênção de Deus, de mesmo depois de tantas semanas sem nos encontrarmos fisicamente, nós podemos utilizar os recursos que o Senhor tem providenciado para nós. A internet, os recursos de câmera, tudo isso que nós temos na tecnologia é um presente de Deus para nós quando bem usados. E eu quero te convidar a gastar esses próximos minutos comigo. Seja muito bem-vindo ao culto da Igreja Batista Central de Norwich, NCBC português. Esse é o momento em que nós nos reunimos para louvar ao Senhor, para adorar aquele que transformou as nossas vidas, mesmo sendo nós ainda tão distantes dele. Nós louvamos a Deus pelo tempo, pela possibilidade que temos de falar, de ouvir, de compartilhar tudo aquilo que Ele é para nós e o que tem feito nas nossas vidas também. Esse momento é um momento em que nós olhamos para a palavra de Deus, buscamos direção para as nossas vidas e também reconhecemos o quanto Ele já tem nos abençoado, o quanto tem cuidado de nós e como as suas promessas têm sido cumpridas em nossas vidas. Por isso eu quero te convidar para estar conosco, para poder olhar para aquilo que o Senhor tem como direção para as nossas vidas e descansar nesse controle maravilhoso daquele que criou a vida e a sustenta também nas suas mãos. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Esse é o Deus que eu amo e que eu vivo para honrar e glorificar. Eu quero te convidar a experimentar isso comigo. E para começar, nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui e clamar, pedir a Ele que nos conduza nesse tempo juntos, nesse momento, nesse nosso culto. Vamos orar. Curva sua cabeça, se você pode fazer isso. Entre realmente num momento de reflexão, de pensar que realmente nós precisamos reconhecer quem é Deus. Quem é o Senhor, quem é o Criador do universo, sustentador da vida e aquele que nos ama tanto ao ponto de dar o seu Filho por nós. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Uma vez mais eu quero te agradecer pela vida, te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, obrigado por aquela vida que foi entregue por mim, para que eu reconhecesse o teu amor e a tua misericórdia, para que eu pudesse novamente ter comunhão contigo, ter aquela harmonia que nunca deveríamos ter perdido. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado porque estamos juntos para te adorar, para estudar a tua palavra, para ouvir a tua voz, ouvir a direção do Senhor através daquilo que o Senhor deixou como guia, como orientação, como a tua vontade para as nossas vidas. Abençoa-nos, Deus. Desde já recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe os cânticos que entoaremos aqui, reconhecendo quem o Senhor é. Dizendo que estamos realmente dependentes do Senhor e que precisamos do teu cuidado para podermos estar de pé. Abençoa-nos, Deus, conduza-nos nesses poucos minutos juntos, mas não só, a cada instante das nossas vidas. Que nós venhamos a honrar o teu nome e a viver conforme a tua vontade. Abençoa-nos, Deus, é o nosso clamor e a nossa súplica em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez, seja bem-vindo. Se é a sua primeira vez conosco, eu espero que o seu coração se encha de alegria ao estar conosco. Mesmo não fisicamente, nós estamos juntos com esse mesmo desejo de entender a vontade de Deus para as nossas vidas e vivê-la, pô-la em prática a cada instante das nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Você que esteve conosco a semana passada, eu fiz um comentário e anunciei a Conferência Missionária Global Online, que aconteceu ontem. Nós tivemos um dia inteiro de transmissão através do canal da Junta Administrativa de Missões da Convenção Batista Nacional no YouTube e também no Facebook. Se você deseja ver, ouvir um pouco disso, acesse esses canais e você vai conseguir se deliciar com tudo aquilo que nós experimentamos ontem. Desde as 8 da manhã no Brasil até as 10 horas da noite, foram palestras, foram lives, debates, perguntas e respostas, testemunhos daquilo que Deus tem feito no mundo, pelo mundo, através dos missionários, através da palavra que Ele tem levado para compartilhar até os confins da terra. Realmente um momento renovador, motivador, que nos traz toda vontade de continuar a viver para a honra e glória do Senhor e principalmente a cumprir a vontade dele, a tarefa que ele confiou a cada um de nós,
de ir até os confins da terra, mostrando Jesus Cristo, o amor de Jesus. Ninguém está a falar de religião aqui, mas sim do amor de Cristo, o único capaz de nos levar de volta ao Pai. O único capaz de transformar as nossas vidas por aquilo que Ele realizou na cruz do Calvário. Hoje o nosso texto vai falar exatamente sobre isso. Mas antes, eu te convido a visitar o site da Junta Administrativa de Missões da Convenção Batista Nacional lá do Brasil. Tanto o canal do YouTube como também no Facebook. Foi um dia inteiro de conferência missionária global online. Foi a primeira, eu espero que tenhamos muitas, e assim você vai poder ouvir testemunhos de pessoas que estão no Japão, Timor-Leste, África, em vários países da África, no próprio Brasil, entre os indígenas, Europa, Inglaterra e assim o mundo afora, Estados Unidos também, missionários de todos esses lugares compartilhando aquilo que Deus tem feito nesse momento, no momento em que vivemos uma situação tão trágica para tantas pessoas e para nós como seres humanos. Um momento duro, difícil, onde nós precisamos entender onde podemos buscar esperança, onde podemos descansar e ter as nossas vidas cuidadas. Que o Senhor seja a resposta para essas perguntas na sua vida também. É o que eu espero que nós venhamos a descobrir a cada instante em que louvamos ao Senhor e também que ouvimos a sua palavra. Por isso, vamos cantar, vamos agradecer. Você está vivo e a vida é um grande presente do Senhor para nós. Vivemos para adorá-lo. Fomos criados para o seu louvor e é isso que nós queremos fazer agora. Preste atenção nas músicas, preste atenção nas letras, cante junto conosco e entenda o que é que brota de um coração rendido aos pés do Senhor. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor nesse momento. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder te louvar, de poder expressar o nosso amor a ti, Jesus. Obrigado. Te dou meu coração, Aleluia. e tudo que há em mim. Entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti. Entrega tudo ao Senhor. Tudo a ti. Sim, Jesus. Grande é o seu nome. Aleluia. Oh, louvado e adorado seja o teu nome, ó Pai. Glória a Deus. Oh, Deus, tu és maravilhoso. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia. Eu canto esta canção, te entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo os pés da cruz, por conhecer a
Aleluia. sentir tua alegria, partilhar na tua dor. Adoremos ao Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego a ti, Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia. Sim, Pai. Amém, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Amém. Todas as coisas novas.
Amém? Louvado seja o Senhor, glórias ao Senhor. Isso é louvar, isso é adorar. Não simplesmente quando cantamos, não simplesmente quando colocamos uma letra numa música bonita, ou somos até mesmo levados pelo som, que é tão agradável, tão lindo e expressa aquilo que temos no nosso coração. Louvar ao Senhor, adorá-lo é cada fôlego de vida. É cada segundo das nossas vidas, é tudo aquilo que fazemos, é tudo aquilo que sentimos, é tudo aquilo que pensamos. Precisamos direcionar para o louvor, honra e glória do Senhor. Que isso possa mexer conosco, nos fazer pensar como é que temos vivido. O que você faz, a maneira como você age, aquelas palavras que vêm aos seus lábios, glorificam a Deus? Honram ao Senhor? Como é que a sua vida demonstra quem você é e o quanto você realmente reconhece a bênção de Deus sobre a sua vida? Vamos pensar um pouco sobre o louvor, amém? Não hoje, agora vamos pensar na palavra. A palavra de Deus é exatamente o que nos alimenta, é esse o alimento que temos. Hoje pela manhã, enquanto dirigia, eu estava sozinho, indo de uma cidade para outra, aqui resolvendo algumas questões, e de repente me veio uma angústia tão grande no coração, um aperto tão grande no coração, talvez pela noite curta, para mim, dormi pouco essa noite, e talvez por alguns sonhos que me incomodaram, que me tiraram o sono, que me fizeram acordar um pouco assustado. Mas eu sei que naquele momento eu ouvia o rádio e eu simplesmente desliguei o rádio e eu comecei a orar. Eu comecei a agradecer a Deus por tudo aquilo que a palavra dele já trouxe ao meu coração, por tudo aquilo que já faz parte da minha mente, do meu pensar, da minha memória, de tudo aquilo que eu busco quando me sinto desse jeito. Onde eu busco esperança, onde eu busco alegria, onde eu busco descanso, é exatamente nessa palavra viva, essa palavra real, essa palavra prática, essa palavra que não é um livro de ficção longe da minha vida, não é uma vida paralela que eu tenho quando estou junto com os irmãos na igreja, mas é algo real, que precisa ser posto em prática a cada segundo. E naquele momento, enquanto eu orava, as palavras que vinham ao meu coração e aos meus lábios, porque eu orava em voz alta dentro do carro, louquinho, né? Sozinho dentro do carro, as pessoas que passavam nos outros carros já falavam, deve estar cantando, deve estar pensando em alguma coisa. Mas as minhas palavras eram, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela vida e muito obrigado porque eu posso entender que o Senhor tem cuidado de mim. Muito obrigado porque a tua palavra me disse que o Senhor cuida da minha vida. E que o Senhor me ama de tal maneira que deu o seu único filho, o próprio Senhor Jesus, para morrer por minha causa, para ir para a cruz no meu lugar, para me dar vida, vida em abundância e vida eterna, vida com o Senhor para a eternidade. Muito obrigado, Senhor. Não há circunstância, não há qualquer situação que possa nos cercar que nos tire isso, quando isso realmente está fincado no nosso coração. É esse amor de quem nada nos separará. O amor de Deus por nós. Muito mais do que o nosso por Ele. É o amor dele por nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pela tua verdade. Verdade viva, verdade eficaz, verdade que transforma, verdade que conduz, que orienta, que corrige, que nos mostra quando estamos errados. E nos dá opção e possibilidade de corrigir os nossos erros. Pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo poder do Espírito Santo, podemos nos render diante do teu perdão e viver uma vida de gratidão ao Senhor. Essa é a tua palavra e é ela que nos alimenta. Bonito pensar nisso. Muito bonito colocar isso em prática. Melhor ainda, viver a cada instante. Nossa realidade. O que é que temos estudado aqui? Você que tem nos acompanhado já por várias semanas, nós temos acompanhado a vida de Jesus a partir da narrativa de João, o evangelista João. Nós temos acompanhado Jesus e estamos aqui já no momento crucial. Hoje nós leremos o texto que nos mostra o cumprimento da tarefa de Jesus Cristo. A razão pela qual ele nasceu, pela qual viveu, pela qual compartilhou todo o seu amor, será culminada no texto que leremos agora há pouco. Jesus Cristo já passou pelos seus julgamentos, foi julgado religiosamente pelos líderes do seu povo, os líderes judeus, aqueles que buscam na palavra de Deus a razão para condená-lo quando ele diz que é o Filho de Deus.
Ele também é levado às autoridades civis, ao domínio, ao controle de Roma. Pôncio Pilatos é aquele que acaba por entregá-lo para ser crucificado. Depois das suas idas e voltas, da sua falta de força e de caráter para honrar a justiça na posição que tinha, ele acaba por entregar Jesus de volta aos judeus com uma sentença de morte sobre ele. É exatamente aqui que nós chegamos. Jesus, preso na noite anterior, passou por vários interrogatórios, foi humilhado, foi espancado, já recebeu uma coroa de espinhos da sua cabeça, foi chicoteado, e não de uma forma simples, mas de uma forma cruel. Foi espancado, esbofeteado, cuspido, posto no chão, escarnecido, e agora é entregue para que a sentença de morte seja cumprida sobre ele. É aqui que nós vamos começar a ler o nosso texto de hoje. Nós já estamos no capítulo 19 do Evangelho de João e hoje nós leremos do versículo 17 até o verso 30. Uma porção pequena, ainda não terminaremos o capítulo, uma porção muito importante que somente ela já seria capaz de nos dar talvez vários dias de estudo, de sermões, de partilha de ideias. Mas no nosso tempo hoje, nós leremos o capítulo 19, dos versos 17 a 30. É exatamente o momento da crucificação de Jesus Cristo. Se você tem uma Bíblia próximo de você, se você tem condições de abrir esse texto, leia junto conosco. Abra o capítulo 19 do Evangelho de João e leia junto conosco dos versos 17 ao verso 30. Vamos ler a palavra do Senhor. Levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas, Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividam entre si os seus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, a chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. Amém? Muito obrigado pela leitura, essa é a palavra de Deus. E o meu desejo, o meu anseio é que realmente cada uma dessas palavras encontre lugar no seu coração. Faça você refletir exatamente no que aconteceu nessa porção tão pequenina que lemos agora. Mas não só, em tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje. Essa porção, esses versículos que lemos aqui nos mostram exatamente o momento em que Jesus é crucificado e também a sua morte. Como eu disse, esse é o texto que sintetiza a missão de Jesus. Essa é a razão pela qual o Senhor Jesus veio ao mundo.
Essa é a razão pela qual o Deus Todo-Poderoso se faz homem, se faz carne, habita no meio de nós para consumar a tarefa que lhe foi confiada. Jesus, condenado à morte de uma forma injusta, sem qualquer crime, sem qualquer que fosse possível condenação existisse sobre ele. O próprio Pilatos não encontrou qualquer coisa que o condenasse. Os líderes judeus também não encontraram, precisaram inventar mentiras, precisaram pegar algo que eles não criam, mas que era real, para que pudessem condenar Jesus. Mas acima de tudo isso, uma vez mais, eu lembro a vocês, para que se cumprisse a palavra de Deus, para que se cumprisse o plano perfeito do Deus Altíssimo, que criou e sustenta a vida, assim como também a nossa história. Esse é o momento crucial, não somente para Jesus, não somente para o plano de Deus, mas para nós, cada um de nós, que lê esse texto, que entende essa história e principalmente que vive o que nós vivemos. Jesus Cristo é entregue à morte, no meu lugar e no seu lugar. O texto, conforme nós o lemos aqui em João, não é tão gráfico, não é tão visual como nós podemos ter essa representação nos filmes, nos vídeos que você já deve ter visto. A encenação da morte de Jesus, a sua crucificação, transmite numa imagem muito mais dor, muito mais sofrimento do que o que nós lemos aqui nesses textos, nessas palavras. Mas é exatamente ao acompanhar a vida de Jesus e exatamente ao entender esse momento que nós devemos sentir o quanto Jesus sofreu por nós. João tem a sua própria maneira de apresentar esse momento na vida de Jesus, como nós já falamos. João, que se identifica como o discípulo amado, aquele talvez mais próximo de Jesus, aquele a quem Jesus também amava, o texto vai nos dizer. Caminhou com Jesus nesses momentos, acompanhou o seu julgamento, tanto no meio dos judeus, como também ao observar Pilatos na sua decisão final. João apresenta o momento da vida de Jesus com alguns detalhes que só ele apresenta, como também ele omite alguns dos detalhes que os outros evangelistas nos mostram. Eu já citei isso também, nós temos 4 evangelhos na Bíblia. Além de João, nós temos Mateus, Marcos e Lucas, que nos apresentam a vida de Jesus com as suas próprias perspectivas, com enfoques diferentes, trazendo alguns detalhes e às vezes omitindo alguns que os outros evangelistas citaram para nós nos seus próprios evangelhos. Acompanhar a vida de Jesus com esses 4 evangelhos abertos diante de nós nos dá uma figura muito mais completa, uma imagem que podemos entender muito bem. Apesar de alguns deles usarem nomes diferentes, momentos diferentes e até mesmo uma ordem diferente ao apresentar os fatos. Isso não tira em nada a autenticidade do que esses homens escreveram. Palavra de Deus, inspirada por Deus, com o propósito de Deus para o fim com que cada um dos evangelhos foi escrito. João tem a sua maneira de escrever, em mostrar Jesus como Filho de Deus. Ele insiste nessa expressão e também nas características de Jesus para esse aspecto da sua vida. João vai mostrar os sinais que Jesus realizou e principalmente a forma como ele reage a todo esse processo dos seus julgamentos e também da sua crucificação e morte. O que acompanhamos no último versículo da semana passada, no versículo 16, é que Pilatos, após atender ao pedido do povo para libertar Barrabás e não Jesus, para libertar um dos 2 criminosos apresentados a Pilatos, Jesus, como Barrabás apresentado como um criminoso, como aquela pessoa que criava o distúrbio, que ameaçava o reino, que ameaçava o império. Jesus é condenado, Pilatos cede, apesar de repetir diversas vezes que não achava nele culpa alguma, mas por medo do povo, por medo da sua posição política, do que poderia recair sobre ele, acaba por entregar Jesus para ser crucificado. É aqui que nós estamos.
E como eu disse, os outros evangelhos, Mateus no capítulo 27, Marcos no capítulo 15 e ainda Lucas no capítulo 23, também vão narrar essa história com alguns detalhes diferentes. O que nós temos aqui já no início, no versículo 17, que lemos há pouco, diz o seguinte: tomaram então eles, pois, a Jesus. Estes eles aqui são os soldados romanos que deveriam executar a sentença de morte, a crucificação, que era a forma como os romanos executavam a sentença de morte para estes casos. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, o próprio Jesus, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, ou ainda Gólgota em hebraico. É interessante que essa palavra Calvário é a proximidade do latim para caveira. E por isso Gólgota significa, ou tem a sua tradução como o lugar da caveira. Era esse o lugar onde comumente se executavam as crucificações, fora da cidade, no lado noroeste da cidade por ali. Era o lugar onde se colocavam aquelas cruzes e ali as pessoas que eram então mortas por esse meio ficavam expostas a todos aqueles que passavam, a todos aqueles que viam, aos que acompanhavam aquela sentença e também esperavam a morte daqueles que eram presos àquela cruz. Alguns diziam que as cruzes não necessariamente eram em T, eram em X ou qualquer outra maneira, isso não importa. Jesus foi crucificado, é o que o texto diz. Jesus foi levado até esse lugar. Interessante olhar que nos outros evangelhos, todos os três nos dizem que ao saírem, quando eles deixaram as muralhas da cidade, ao se deslocarem desde ali, do lugar onde Jesus foi julgado, do pretório, do palácio do governo romano, até a saída da cidade, Jesus carrega esse tronco, esse pedaço da cruz que vai ser colocado lá em cima. Mas na saída da cidade, ao passar pelo portão, eles encontram um homem chamado Simão, Simão Cirineu, que vem do campo, é o que os outros evangelhos nos dizem. E aquele homem é forçado, é constrangido a carregar a cruz de Jesus. Jesus cansado, Jesus já exausto de tudo aquilo que havia passado até aquele momento, não consegue mais caminhar. Atrasa o cortejo que levava juntamente com ele outros 2 condenados. Provavelmente, aqueles 2 colegas de Barrabás, que dizem os estudiosos, faziam parte do mesmo evento em que ele foi preso. Jesus, então, tem alguém para ajudá-lo a carregar a sua cruz naquilo que Mateus, Marcos e Lucas nos informam. João não cita Simão, João não fala sobre o Cirineu, mas sim, nós sabemos que esse é o momento que acontece essa ajuda a Jesus. Essa hora sexta é o momento em que acontece todo esse fato. No horário judaico seria aproximadamente meio-dia para nós, a hora sexta do judeu é exatamente o momento em que toda essa cena da entrega de Jesus para a crucificação, o caminhar de Jesus até o Gólgota e também o momento em que Jesus vai morrer. O que nós temos aqui também informado para nós é que desde a hora sexta até a hora nona, do meio-dia até as 3 da tarde, houve grandes trevas naquele lugar. O dia se fez noite. A natureza também sofreu com o que Jesus estava por sofrer. O lugar do Gólgota, o verso 18 nos diz, é o lugar onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Mais uma vez eu volto a dizer que João sintetiza aqui alguns detalhes e nos deixa de falar um pouco sobre a forma como as pessoas olhavam para Jesus nesse momento em que Jesus, já crucificado, fica exposto ao povo. Interessante, como eu disse, não existe o fator gráfico de nós vermos os cravos entrarem nas mãos de Jesus, ou o quanto ele grita, o quanto ele clama, o quanto ele sofre naquele momento de dor física, e não só, mas também de todo o sentimento que ele carrega com ele por levar sobre si o meu pecado e o seu.
a olhar para esses sinóticos, para os outros evangelhos, eu queria que você me acompanhasse no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34. Diz o seguinte: enquanto Jesus era crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa é uma frase tão conhecida, não é? Tão repetida muitas vezes por nós em tom de brincadeira, mas foi exatamente o que Jesus disse no momento em que era preso àquela madeira, em que era cravado naquela cruz. Jesus clama ao Pai por aqueles que executavam aquela sentença. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os soldados que estavam ali, as pessoas que passavam, como eu disse, ao olhar para aquele homem exposto, não só Jesus, mas os outros dois, com ele ao centro, Jesus era o foco de todo o escárnio, de toda a gozação, de toda a piada. Olha o que diz o verso 35, ainda do capítulo 23 de Lucas. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Essa é a maneira como Lucas apresenta essa zombaria, essa forma como as pessoas olhavam para Jesus, mesmo já estando ele crucificado, preso numa cruz. A história não para aí. Se nós olharmos para a maneira como Mateus nos apresenta essa mesma passagem, as palavras talvez sejam ainda mais duras em relação a Jesus. Os que iam passando, diz o verso 39 do capítulo 27 de Mateus, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, pois disse: sou filho de Deus. Jesus ouvia a todas essas coisas. As pessoas que haviam gritado: crucificam, agora diziam mais e mais palavras que o machucavam, que o magoavam, que o colocavam longe daquilo que ele esperava que fosse reconhecido pelas pessoas. Lucas, no verso 39, voltando ao capítulo 23, do verso 39 ao 43, nos diz que um dos malfeitores que estava ao lado dele, apesar de um dos outros evangelhos dizer que os dois também zombavam de Jesus, mas Lucas nos mostra um momento que somente ele cita, que é quando um daqueles malfeitores se arrepende e ao mesmo tempo fala para o outro acerca do que estava a acontecer. O verso 39 de Lucas, capítulo 23, nos diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, disse-lhe: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E ele acrescentou, falando para Jesus, disse o seguinte: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O tempo daquele homem se arrepender era talvez o momento do seu último fôlego, de reconhecer quem era Jesus, de se prostrar, mesmo que não fisicamente, mas no seu coração, a quem verdadeiramente era Jesus Cristo. Jesus, lembra-te de mim, lá, na tua glória, lembra-te de mim, porque não tem culpa alguma para estar aqui, mas está na cruz, por minha causa, porque eu mereço.
Mais uma das grandes realidades que esse texto nos traz à memória. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase, ou pelo menos a maioria de nós já ouviu. Senhor ou Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando estiveres na tua glória, lembra-te de mim, porque eu reconheço quem tu és. O texto segue. E João nos apresenta uma parte também que somente ele nos traz acerca da forma como isso foi apresentado. Pilatos, aquele governador que condenou Jesus, o governador romano que reinava ou que governava sobre a Judéia e Samaria. Pilatos escreveu também um título, uma placa, e colocou no cimo, no alto da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Quando eu digo só João disse isso, é porque os outros evangelhos, todos os três, também vão falar sobre essa placa. Mas somente João cita o nome de Jesus. Todos os outros vão falar de uma forma ou de outra, este é o Rei dos Judeus, Rei dos Judeus, este é o Rei dos Judeus e assim por diante. Mas o nome de Jesus, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, somente João cita. Isso era comum acontecer. Geralmente, aqueles que eram condenados à morte, principalmente pela crucificação, teriam sobre eles uma tabuleta, uma placa, dizendo o nome da pessoa e o motivo pela qual foi condenada aquela pessoa, pela qual a sentença estava a ser executada. O crime de Jesus era ser o Rei dos Judeus, segundo o entendimento de Pilatos. Interessante que esse momento também que somente João nos traz, mostra a revolta dos líderes judeus, dos sacerdotes, dos escribas, daqueles que foram até Pilatos levar Jesus para ser condenado. É claro que não foi o próprio Pilatos que escreveu, mas ele mandou escrever. O texto não nos diz que Pilatos estava naquela cena, que Pilatos caminhou com Jesus ou que foi até o Gólgota. Provavelmente não, provavelmente ficou no seu palácio. Mas ali estavam outras pessoas que viam, que liam aquele texto. E o texto de João nos diz, no verso 20, muitos judeus leram este título, olharam para aquela placa e identificaram Jesus com aquilo que estava escrito pelos romanos. Porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, em latim e grego. Eram as línguas faladas naquela altura. É lógico que aqui, entre o hebraico e o aramaico, uma quarta língua, o povo judeu conseguia compreender o que estava escrito. O latim era a língua de Roma e o grego era a língua universal. A língua comum de todos os povos debaixo do Império Romano, apesar do latim ser a língua oficial do Império. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas que ele é o Rei dos Judeus. Antes, escreva sim que ele disse, sou o Rei dos Judeus. Para aqueles líderes, a diferença era muito grande. Para aqueles líderes, se Pilatos trocasse aquela placa, justificaria o que eles disseram que Jesus havia cometido como falta ou como blasfêmia. Mas Pilatos, talvez já cheio de todo esse movimento, talvez já irado pela sua própria decisão, talvez até arrependido, quem sabe? Ele responde, o que eu escrevi e não vou mudar. É lógico que João não nos mostra a cena, provavelmente, desses líderes religiosos voltando até o palácio, confrontando Pilatos com aquela frase e pedindo que ele então alterasse. É lógico que isso não aconteceu ao pé da cruz, naquele momento em que ali estávamos. Olhando para Jesus, lendo a placa, o povo acabou por entender que Jesus era o Rei dos Judeus. Foi esse o nome e o título que ele recebeu lá na cruz, na sua morte. O versículo 23 diz também que os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Também é uma informação que somente João nos dá. Os outros dizem que eles dividiram as suas roupas, dividiram as suas vestes. Estas são as vestes mesmo de Jesus, não aquela túnica púrpura, não mais aquelas coisas que ensinaram a colocar em Jesus ainda no palácio com Herodes ou com o próprio Pilatos.
O texto nos diz que antes de saírem com Jesus do pretório, eles colocaram de volta a sua roupa e a sua túnica, e ele então caminhou com a cruz até o lugar onde seria crucificado. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo, e eles então não a dividiram, não a rasgaram. Isso fica como um símbolo daquilo que Jesus também representa para nós. Algo que não pode ser dividido, algo que é inteiro, algo que vai permanecer independente das nossas circunstâncias. Jesus é único. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. É maravilhoso como João caminha também durante todo esse processo, tanto do julgamento, da prisão e até mesmo da condenação de Jesus. João repete vez após vez, para que se cumprisse as Escrituras. Para que tudo aquilo dito no Velho Testamento se cumprisse em Jesus, para que os povos pudessem ver que o Deus que promete cumpre. E isso tudo acontecia para se cumprir a Escritura, pelo plano perfeito de um Deus soberano, que não poupou o próprio Filho, pelo seu plano de resgate a cada um de nós. O texto que a Escritura deveria ser cumprida é exatamente o Salmo 22. O versículo 18 diz exatamente isso. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Davi escreveu esse texto, esse salmo, 1000 anos antes de Jesus. Davi se refere ao sofrimento, mas também à vitória do Messias. É o rei, poeta, profeta que mostra o sofrimento daquele que morreria, mas que manteria a sua integridade. Assim, pois, o fizeram os soldados, lançaram sorte sobre a túnica de Jesus, que não foi rasgada. João nos traz também um aspecto interessante nesse momento. João diz que próximo à cruz estava a mãe de Jesus e mais algumas mulheres. Somente João nos diz que Maria estava ali. Os outros evangelhos vão falar das outras mulheres. Maria, mulher de Cleopas. Ainda Maria Madalena, a irmã da mãe de Jesus, que provavelmente se chama Salomé e que provavelmente era a esposa de Zebedeu, pai de Tiago e de João. Com isso, numa pesquisa mais aprofundada, Jesus é primo de João. Fica para outro dia pensarmos nisso. O fato é que João, somente João, coloca Maria ali, junto à cruz, próximo àquilo que acontecia com o seu filho. Tão próximo. É provável que as pessoas da multidão não poderiam se aproximar da cruz, ou das cruzes que estavam ali. Eles acompanharam o cortejo. As mulheres choraram quando viram Jesus sofrendo. E o próprio Jesus as alerta: não chorem por mim. Chorem antes por vocês mesmos. Porque chegará o dia em que vocês vão preferir não terem filhos do que verem o filho de vocês serem mortos. Elas viriam a chorar, Jerusalém viria a chorar, nós viríamos a chorar por tudo que viveríamos nos momentos desde aquele dia até a volta de Cristo. A mulher Maria estava ali, aos pés da cruz, a olhar para o seu filho, juntamente com aquelas outras mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério, que vieram da Galileia para acompanhar aquela Páscoa que aconteceria naquele momento. Jesus, olhando para sua mãe e junto dela o discípulo amado, nos diz o verso 26. Esse discípulo amado, como eu já disse, é a maneira como João se refere a ele próprio. É o João, o apóstolo, é o João evangelista, é o João amado de Jesus e a quem Jesus amava. Nesse sentimento, Jesus não perde o cuidado com a sua mãe. É o Jesus que, mesmo carregando o pecado do mundo sobre as suas costas, tendo o seu corpo totalmente ferido por uma condenação que não deveria receber por ele próprio, não se esquece da sua mãe. E ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, disse a João: eis aí a tua mãe.
Não se assustem com a expressão mulher, que para nós, ocidentais, parece pejorativa, parece alguém que trata tão distante a pessoa. Não. Para o judeu, essa expressão era algo de respeito. Não é? Na comunidade, era a forma de se chamar uma mulher por mulher, era dar a ela o reconhecimento de quem ela era. Isso já havia acontecido lá nas bodas de Caná. Jesus pergunta para ela, mulher, o que tenho eu contigo? Antes de fazer o milagre, o seu primeiro, em transformar água em vinho. Mulher, eis aí o teu filho. E depois, a João, eis aí a tua mãe. O texto diz que dessa hora em diante, o discípulo tomou para casa. Você pode perguntar, mas nós já ouvimos aqui, já falamos que Jesus tinha irmãos, Jesus tinha irmãs, por que é que eles e elas não tomaram conta de Maria? O texto também nos diz que até aquele momento os próprios irmãos de Jesus ainda não criam nele. Não acreditavam quem ele dizia ser. Mas João era o discípulo amado. Era em quem Jesus podia confiar naquele momento os cuidados da sua própria mãe. Isso não quer dizer necessariamente que João a levou para a sua casa para morar com ela. Mas o cuidado e a intenção de protegê-la agora sim era uma das responsabilidades desse discípulo amado que pensava como Jesus, que amava como Jesus e que tinha a tarefa que Jesus confiou a ele. A expressão tomou para casa também, para que os outros evangelhos fiquem coerentes, pode ser um momento em que João, juntamente com Maria, se afastam um pouco da cruz. Os outros evangelhos vão dizer que aquelas mulheres, mas não citam Maria, estavam de longe a observar. Pode ser que pelo momento que se aproximava, João sabia que Jesus estava prestes a morrer. E para proteger, para cuidar dela, a afasta um pouco, a leva para um lugar mais protegido, mas ele próprio continua ali. Essa é a proximidade de João na maneira como ele narra os fatos. E é isso que nós temos acompanhado. O cuidado de Jesus ao entregar a sua mãe aos cuidados do seu discípulo amado. Jesus vai morrer. É o que se espera, é o passo natural daquela forma de sentença de morte. Depois, o versículo 28 nos diz, vendo Jesus que tudo já estava consumado, e essa palavra é tão forte, nós precisamos nos lembrar dela. Jesus sabia, via, percebia que tudo já estava consumado. E mais uma vez, para se cumprir a Escritura, Jesus disse, tenho sede. A humanidade de Jesus é visível nesse ponto. Jesus homem, Jesus que viveu como homem, Jesus que ensinou como homem, Jesus que sofreu como homem, Jesus que carregou a dor do homem como homem. Jesus pede água, tenho sede. E aqui, mais uma vez, para se cumprir as Escrituras, se refere ao Salmo 69. Mais uma vez, naquele texto, diz que quando pediram alimento, deram-lhe fel. E quando pediu de beber, deram-lhe vinagre. Esse é o ponto em que Jesus diz, tenho sede. O Jesus homem tem sede. Os outros evangelhos vão apresentar esse momento de uma forma um pouco diferente, no sentido de que deram o vinagre a Jesus não porque tiveram misericórdia ou pena dele, ou porque viram sua sede, mas porque continuavam a zombar dele, continuavam a tentar mantê-lo vivo para que ele sofresse mais. Esse é o sentimento humano, é a natureza humana daqueles que rejeitam a Jesus. Daqueles que não o reconheceram como Filho de Deus, que não ouviram a sua palavra, não creram que foi Deus que o enviou, não experimentam a vida eterna, e sim uma condenação. Esse é Jesus, o homem. O texto diz que estava ali um vaso cheio de vinagre. Esse vinagre não é o vinagre da comida, mas assim um vinho barato, um vinho misturado com água. Provavelmente aquele vinho que os soldados bebiam enquanto aguardavam a morte daqueles homens crucificados. Alguém embebedou esse vinagre em uma esponja e fixando-a num caniço, lhe chegaram até a boca. Jesus bebeu. Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. Está consumado. Eu vou voltar um pouquinho nessa expressão, mas dentro de alguns segundos eu volto já na questão do está consumado.
Lucas, ainda no capítulo 23, no verso 46, acrescenta aqui uma expressão de Jesus que também vocês já devem ter ouvido, ou a maioria de nós já ouviu isso antes. No capítulo 23, quando nós olhamos para o verso 46 de Lucas, Jesus, naquele momento, clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. E inclinando a cabeça, nos diz João, rendeu o seu espírito. Jesus morreu. Está consumado. É interessante olhar como Mateus nos narra alguns acontecimentos nesse momento. No momento da morte de Jesus, algumas coisas no mínimo estranhas aconteceram ali. Ele diz que exatamente a partir do verso 50 do capítulo 27, e Jesus, dando sequência àquilo que falamos, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram a muitos. Consegue imaginar a cena? A morte de Jesus traz vida a quem estava morto. Assim como Jesus, ainda vivo, trouxe vida a Lázaro. Pessoas com a sua morte, pelo seu poder, por tudo que havia acontecido diante daquela expressão, está consumado. A vida volta da morte. Fatos maravilhosos que nos fazem talvez imaginar um filme estranho, um filme diferente, um filme talvez até mesmo assustador. Questões que nós não conseguimos entender, que a nossa mente limitada não consegue compreender. Jesus traz vida mesmo com a sua morte. Está consumado. Tetelestai é a expressão grega para isso. Uma expressão que era usada pelos comerciantes, pelas pessoas do comércio, quando faziam um bom negócio, quando o negócio era pago, quando a dívida era quitada, quando o documento era selado, a palavra dita era tetelestai. Está consumado, está feito, está cumprido. Jesus expressa o cumprimento da sua tarefa. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. O que o Senhor me deu como tarefa, eu cumpri. O que eu realizei aqui agora traz o homem de volta à comunhão e harmonia contigo. É interessante olhar a reação das pessoas logo após tudo isso. Aqueles próprios soldados que o prenderam, aquele centurião que acompanhava os outros três. O texto nos diz, ainda em Mateus, que o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram cheios de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Tetelestai, está consumado. Nesses poucos minutos, talvez não seja suficiente para nós nos aprofundarmos na importância desse texto que acabamos de ler. Na minha intenção de trazer um pouco mais de informação sobre o que você leu, talvez eu tenha perdido um pouco do profundo que esse texto e que essa mensagem pode ser. Mas é exatamente isso que lemos aqui. Jesus cumpre a sua missão. Jesus morre naquela cruz pelos meus pecados, para trazer vida, vida em abundância, vida eterna a todo aquele que nele crê. Jesus disse durante todo o seu ministério: se você crê nas minhas palavras e crê naquele que me enviou, você tem a vida eterna agora, aqui, enquanto estamos vivos. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É isso que vemos nesse momento.
É a morte cedendo lugar à vida, para que Jesus pudesse cumprir a sua tarefa. Jesus consuma a tarefa que a ele foi confiado, para que nós pudéssemos ter vida e assumir a tarefa de levar essa mensagem até os confins da terra. Que história, hein? Que história, tudo isso que lemos por essas semanas aí atrás, e agora nesse momento de dor, de sofrimento, a morte de Jesus traz vida a quem já estava morto. Eu recebi essa vida. Eu experimentei estar vivo depois de estar morto. Nos meus pecados, nos meus delitos, em uma vida distante da vontade de Deus, por causa de Jesus Cristo, morto na cruz, no meu lugar, eu experimento vida. Está consumado. Tetelestai. Está pago. Está quitado. A dívida que eu tinha, Jesus pagou na cruz do Calvário. A justiça de Deus que eu seria incapaz de atender. Jesus é o único que pôde fazer isso. Louvado seja o Senhor por essa verdade. Que essa palavra confronte cada um de nós a cada instante e que nos faça reconhecer quem Jesus Cristo é. Não menor do que esse momento especial, eu espero na semana que vem falar sobre a outra parte dessa história tão linda que não acaba aqui. Eu espero que você entenda a vontade de Deus através do que Cristo realizou na cruz do Calvário para cada um de nós. Que Ele o abençoe. Podemos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, nós somos realmente limitados para entender o que a Tua palavra nos diz hoje. Nós somos pequenos diante desse maravilhoso fato que aconteceu há 2000 anos atrás. Diante do sobrenatural, de tudo aquilo que foi realizado para que essa palavra tetelestai pudesse ser dita. Do quanto Jesus sofreu e o quanto carregou sobre ele para que pudesse dizer, está consumado. Senhor, é essa verdade que nós queremos ter em nossos corações. Essa verdade que traz esperança. Essa verdade que cumpre promessas, que nos faz confiar. Não simplesmente crer, mas confiar em tudo que o Senhor realizou até aqui e no que ainda há de fazer. Meu clamor, Senhor, meu pedido nesse momento é que o Senhor, com a Tua soberania, alcance aqueles que são Teus, aqueles que o Senhor já tem separado desde a eternidade, para que entendam, compreendam e vivam essa verdade, a verdade da Tua palavra, a verdade de Cristo, Senhor das nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, é o meu clamor e a minha súplica, em nome desse Jesus, Senhor e Salvador. Amém. Amém. E amém. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor te conduza em paz, esperança e alegria. Paz que o mundo não pode dar, alegria que não encontraremos em nenhum outro lugar senão em Jesus Cristo. Cuide-se, proteja-se, confie no Senhor, pois a vida é dele e ele tem guardado cada um de nós. Um grande abraço e até a próxima, na misericórdia do Senhor.